Hoje no programa Saúde em Foco, nós vamos abordar um tema que tem sido cada vez mais falado e cada vez mais procurado por uma parcela da população, que são as cirurgias de mudança de sexo. Hoje a gente já tem serviços próprios para cuidar dessa população que procura esse tipo de cirurgia. No Hospital Universitário mesmo, desde o final de 2016, já funciona um ambulatório que consta com ginecologistas e urologistas para atender essa população que tem essa necessidade de mudança de sexo. E estatisticamente falando, a mudança do sexo de homem para mulher é 3 vezes maior do que o contrário, ou seja, os homens procuram mais essa cirurgia e numa incidência de aproximadamente 1 para cada 30 mil habitantes. E para discorrer um pouco mais sobre o assunto, eu convidei o Dr. Peterson, urologista, que faz parte do ambulatório do HU e que pode nos dizer um pouco mais como que funciona isso, Peterson, como que é o acolhimento dessas pessoas, como que se dá o transcorrer dessa abordagem. Bem, o paciente inicialmente ele é encaminhado para o psicólogo na rede pública de saúde. O psicólogo faz a triagem e encaminha para o urologista, quando é o caso de homens trans, ou seja, mulheres que querem mudar o sexo para homem, e no caso de homens, de mulheres trans, que são homens que querem se transformar em mulheres, são encaminhados para o ginecologista. Ambos, tanto o ginecologista como o urologista, vai iniciar o tratamento com hormonioterapia. Orientações, hormonioterapia, e com o tempo de análise, em torno de 2 anos no mínimo, esses pacientes que já apresentarem a idade superior a 21 anos e com acompanhamento adequado, tanto psiquiátrico como psicológico, ele vai ter autorização para a transgenitalização, mudança de sexo, resignação sexual. Como que está sendo a procura do ambulatório? Como a maioria dos pacientes do urologista, vamos colocar em torno de 70% dos nossos pacientes são homens, então, e ele é um homem trans, que se considera homem, ele não se vê como mulher, ele é um homem, então ele é adequadamente tratado pelo urologista. Então essa é que é a diferença do trans. O trans, ele se considera um homem, o homem trans. E a mulher trans, ela se considera uma mulher trans, ela é totalmente uma mulher num corpo errado. Então trans é isso, é uma pessoa que tem um pensamento, que se sente com um determinado sexo dentro de um corpo diferente. A gente tem que entender o que é realmente identidade de gênero. Identidade de gênero é o que você sente ser. Então se eu nasci num corpo masculino e me sinto homem, eu sou considerado cis, CIS. E se eu nasci homem, mas me considero mulher, eu sou considerado trans. Isso é identidade de gênero. Orientação sexual. Orientação sexual é aquilo que você gosta, que você tem desejo, que você tem prazer. Então, se um indivíduo nasceu homem e tem desejo pelo sexo oposto, ele é considerado hétero. Se ele nasceu homem e tem desejo pelo mesmo sexo, ele é considerado homossexual. Se ele tem pelos 2 sexos, é considerado bissexual. E nesses extremos tem as variações. E todo esse processo de mudança de sexo, ele é bastante doloroso, durante todo o processo, porque desde o início, desde essas tomadas de hormônios e desde depois a sequência de cirurgia, isso requer realmente uma certeza desse indivíduo por esse tratamento que vai ser definitivo, Peterson? Sim, por isso que mínimo são 2 anos de acompanhamento, para tentar diferenciar de alguma doença psiquiátrica. Sim. Ele não pode, se ele se considera errado naquele corpo, é porque ele tem que ser realmente psicologicamente certeza absoluta do que ele é, para você fazer a cirurgia. Sim. E existem doenças psiquiátricas que simulam isso, então o psiquiatra, o terapeuta e o psicólogo vão diferenciar isso. Sim. Nesse período longo de no mínimo 2 anos. Perfeito.